E aí, pessoal? O nosso terceiro tema, ele aborda poderes da administração. E o que são esses poderes? Deixa eu chamar aqui. A administração pública, ela possui algumas ferramentas, alguns instrumentos jurídicos que vão dar viabilidade, que vão possibilitar que a administração exerça as suas competências, exerça as suas atividades. Essas ferramentas, esses instrumentos que vão dar essa viabilidade, essa empregabilidade, essa operacionalidade da administração buscando realizar suas competências, buscando realizar suas atividades, dentro do direito administrativo, ela tem um nome de poderes da administração. Então, a definição que eu coloco. Poderes refere-se à prerrogativa, instrumentos concedidos à administração para adequado cumprimento de suas competências. Então, a administração pública ela vai gozar de algumas prerrogativas, de alguns instrumentos que vão viabilizar, que vão facilitar, que vão permitir, da melhor forma, a própria administração executar as suas atividades, cumprir suas finalidades, sua competência. E é o primeiro ponto. Isso aqui é típico de concurso. Essa abordagem aqui sobre abuso de poder, ela é típica de concurso. E como a administração ela vai exercer esses poderes? Como na prática? O primeiro ponto que você tem que ter em mente é que a administração ela precisa exercer esses poderes. Deixa eu anotar aqui. Ela precisa exercer esses poderes sempre com interesse coletivo. Então, essas prerrogativas, essas ferramentas, esses instrumentos devem ser empregados com interesse coletivo, com uma finalidade de atender os anseios sociais. Quando essa finalidade ela é desvirtuada, quando a administração pública, o agente público, utiliza essas ferramentas, esses poderes, de uma forma promíscua, de uma forma ilegal, aqui nós falamos que é o abuso de poder. E o abuso de poder, ele é gênero. Por que gênero, Calixto? Porque a doutrina separa essa forma de desvirtuamento do exercício dos poderes em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. Isso aqui, pessoal, o abuso de poder tratado como gênero e o excesso de poder e o desvio de poder ou desvio de finalidade, isso é muito cobrado em concurso. Eu vou deixar bem mastigadinho aqui para vocês. Primeiro, excesso de poder e desvio de poder. Vou falar aqui do excesso de poder, depois a gente fala do desvio de poder. O que é o excesso de poder? Então você já mentaliza para facilitar a tua vida no concurso. Excesso de poder. Se é excesso de poder, é porque o agente público ele possui algum tipo de poder. Só que ele excede esse poder que ele tem. E qual é a definição que você vai colocar? Aqui no excesso de poder, o agente, no excesso de poder, o agente público extrapola ultrapassa a sua competência legal. Presta atenção. Nós vamos estudar em atos administrativos que o agente público, quando ele atua,
Lembra lá também, na legalidade administrativa, o agente público ele atua sempre respaldado pela lei. Então, o exercício do agente público, a competência funcional, as competências que ele possui para atuar, essas competências são definidas em lei. Quando o agente público ele age ultrapassando essas competências, quando o agente público ele extrapola aquilo que a lei determina como a conduta legal dele, aqui há a incidência do abuso de poder na espécie excesso de poder. O agente público tem um poder, ele possui um conjunto de competências funcionais, mas ele extrapola esse conjunto de competências funcionais. Então, exemplo, vamos imaginar que uma legislação municipal, ela diga o seguinte: olha, secretário municipal, você pode punir um servidor até com a pena de suspensão. Depois da pena de suspensão, a pena de demissão, que é uma pena maior, só pode ser aplicada pelo prefeito. Então, ok. E aí vem um servidor, comete uma falta funcional, ocorre todo o apuratório, todo o processo disciplinar, e o secretário, ele aplica uma pena de demissão. Só que a legislação fala que ele só pode aplicar pena de suspensão, até pena de suspensão. Perceba que se ele aplica uma pena de demissão, ele está extrapolando as competências legais que ele possui. Ele tem competência para aplicar a sanção disciplinar. Mas a lei diz que essa sanção só pode ser até a suspensão. Um nível acima, que é a demissão, a lei fala que precisa ser o prefeito municipal. O secretário, aqui, ele incide no excesso de poder. O agente público extrapola, ultrapassa a competência legal para o exercício das suas funções, beleza? O que você precisa saber aqui? Que no excesso de poder há um vício no exercício desse poder, ok? E o vício está no elemento competência. Por que no elemento competência? Porque o agente público ele extrapola, ultrapassa a competência que a lei pré-determina para as suas atribuições. Então aqui o vício está no elemento competência. O agente público fere, quebra o exercício das suas competências legais. Olha aqui, configura vício de competência. E no desvio de poder? Deixa eu começar aqui com vermelho. No desvio de poder, qual é a diferença? O agente público ele tem competência para praticar o ato. O ato que o agente público está praticando está 100% dentro das suas competências legais. Então aqui, no desvio de poder ou desvio de finalidade, guardem isso, o agente público tem competência. Então ele não está extrapolando o exercício das suas competências. Porém, ele pratica um ato com finalidade, com intuito ilegal, sem interesse público. Quer ver um exemplo? Então, vamos imaginar que você se torne um servidor público federal, né? Um policial rodoviário federal. Vamos imaginar aqui, por exemplo, um superintendente da Polícia Rodoviária Federal. E ele tem o poder de remover o servidor público de ofício. Essa remoção de ofício, o servidor pode ser lotado em várias partes do Brasil. Mas essa fundamentação, essa finalidade, é uma finalidade o quê? De atender sempre o interesse público. Olha, o servidor está no Rio de Janeiro, mas há uma carência muito grande de servidores lá na fronteira do Brasil com a Bolívia. Então, isso, quando movimenta o servidor, esse pressuposto, ele justifica o seguinte: olha, tem um interesse público. Eu vou tirar o servidor aqui do Rio de Janeiro e vou colocar ele na fronteira com a Bolívia, porque há uma necessidade de uma melhora do policiamento. Isso é interesse público. Isso é finalidade pública. Isso é uma finalidade legal. Só que algumas vezes as remoções, o agente público, o superintendente, possui competência para praticar a remoção, mas em alguns momentos ele remove o servidor não com uma finalidade de atender esse interesse público, mas com uma finalidade, por exemplo, de punição, uma finalidade de penalidade.
Ah, esse servidor aí não quebrou um galho para mim, um negócio que eu pedi em off para ele, vou mandar ele lá para a fronteira com a Bolívia. Pessoal, isso é o desvio do poder, é o desvio da finalidade. O agente público que pratica o ato, o superintendente, ele tem as competências plenas para praticar esse ato e está exercendo as suas atribuições de acordo com a lei. De acordo com a lei no que diz respeito à competência. Só que ele emprega uma finalidade distinta. Ele emprega uma finalidade que é uma finalidade de atender os anseios da sociedade. É uma finalidade com caráter pessoal. E aí, aqui, o elemento que fica maculado é o elemento finalidade. Tá aqui também. Beleza? Excesso de poder é uma mácula no elemento competência. Desvio de poder ou desvio de finalidade é uma mácula no elemento finalidade. E essas duas espécies pertencem ao gênero abuso de poder. Pessoal, não pode errar isso em prova, isso é muito cobrado, tá? Bom, fiz uma abordagem de uma forma ampla sobre a má utilização dos poderes administrativos que dão ensejo ao abuso de poder. E agora eu vou mostrar para você as espécies dos poderes administrativos. A doutrina, ela classicamente apresenta 4 espécies: poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Alguns autores, pessoal, mencionam poder vinculado e poder discricionário, só que eu acho melhor trabalhar dentro de atos administrativos, a visualização fica mais fácil. E essa classificação é a classificação de maior apelo doutrinário, é a classificação que as bancas cobram com maior frequência. Então guarde essas 4: poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia, e saiba, a depender da cobrança da prova, a depender da sua banca, do perfil da questão, deixe lá de backup o poder discricionário e o poder vinculado. Mas poder discricionário e poder vinculado, na maioria dos casos, é tratado dentro de atos administrativos. Então tenha esse desenho na sua cabeça. Bom, o primeiro poder é o poder normativo ou regulamentar. Vou chamar aqui na tela, porque eu vou escrever bastante coisa para você. O que é o poder normativo? O poder normativo é uma ferramenta, é uma prerrogativa, é um instrumento no qual a administração pública ela vai poder editar atos normativos de caráter geral e abstrato. Vou explicar, calma, tá? De caráter geral e abstrato. Geral e abstrato. Voltados para o cumprimento detalhamento da lei. Então, o Poder Legislativo vai editar a lei. Imagine a 8.112 de 90, o Regime Jurídico dos Servidores da União. A legislação, o Poder Legislativo criou a lei, e lá na lei traz uma série de deveres. O servidor tem direito a licença paternidade, licença maternidade, férias, beleza. E a administração pública, ela precisa viabilizar isso, normatizar isso dentro da sua própria estrutura. Trazer mais minúcias, mais detalhes que vão viabilizar o cumprimento dessa lei. Então, dentro de um ato normativo, ela vai dizer quais documentos precisam ser juntados, qual fluxo documental tem que ser juntado, como pode ser gozado, quando o período dessas licenças podem ser interrompidos. Então, o ato normativo, que é uma expressão do poder normativo, o poder normativo, essa ferramenta da administração pública, ela vai permitir que a administração pública produza esses atos, buscando exatamente dar detalhes da lei, trazer complementos da lei. Lembrando
que não há, dentro do poder normativo, chances da administração contrariar a lei. Ela tem que respeitar a legislação. Isso você lembra lá do princípio da legalidade administrativa. A administração pública ela tem que seguir as regras da lei. E aí, aqui, ela fala a doutrina fala em atos normativos gerais e abstratos. Eu vejo muitas perguntas, o que é esse geral, o que é esse abstrato? Então, anota aí. Ato administrativo de caráter geral é porque ele vai alcançar destinatários indeterminados. Um número de destinatários indeterminados. Lembra que eu te falei por exemplo, do normativo que vai regulamentar a licença maternidade de uma servidora? Esse normativo ele vai alcançar uma quantidade indeterminada de servidoras da administração pública. Ah, por que indeterminado? Sim, porque a cada ano que passa você tem novos servidores. Você entra servidor, sai servidor federal, e esse normativo vai sempre alcançando todos os servidores. Não há como mensurar quantos serão alcançados. E o caráter abstrato, ele vem o quê? Ele cria. No caráter abstrato, esse ato ele não é aplicado para uma situação específica, mas vai sempre se renovando. Exatamente, por exemplo, a situação da licença maternidade da servidora. Se esse ato normativo entra em vigor, ele não vai alcançar só a primeira servidora que gozou licença maternidade. Ele vai sempre se renovando toda vez que alguma servidora for pleitear a licença maternidade. Então ele não se esgota em um único ato, mas ele é contínuo. Alcança diversas situações. Então, situações indeterminadas. Relações indeterminadas, certo? Tá bom? Então, o poder normativo. Espécies de expressão do poder normativo. Você tem decretos, portarias, instruções normativas, resoluções. Então, todos esses atos praticados pela administração, buscando trazer detalhes da lei, buscando complementar o conteúdo da lei, eles advêm do poder normativo. E por que aqui eu coloco regulamentar em parênteses? Parte da doutrina trata o poder normativo com a nomenclatura de poder regulamentar. Mas o que é mais técnico e o que é mais seguro para você fazer um concurso público é você entender que o poder normativo é a nomenclatura mais ampla. E aí dentro do poder normativo, você tem uma função normativa e uma função regulamentar. E eu vou te explicar. A função normativa é essa função mais genérica. É a capacidade que a administração pública tem de editar normas. Normas infralegais, sempre infralegal. Buscando o quê? Buscando detalhar, complementar a lei. E aqui você tem todas as espécies de atos normativos praticados pela administração. Decretos, portarias, instruções normativas, resoluções são exemplos. Só que presta atenção aqui, dentro dessa função normativa existe uma que é específica do chefe do executivo. Ela é privativa do chefe do executivo, do poder executivo. Por isso aqui nós falamos em gênero e espécie. E por isso o perigo de dizer que o poder regulamentar, porque a função regulamentar, ela é uma espécie daqui. Função normativa é toda a possibilidade que a administração pública tem de produzir normas abaixo da lei. E aí, dentro dessa função normativa, existe uma que é privativa do chefe do Poder Executivo. É a função regulamentar. Essa aqui
é a expedição de decretos. Decretos para execução da lei. Onde está isso, Calixto? Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Então, o poder normativo ele vai ter sua função normativa, que é a possibilidade da administração editar atos normativos abaixo da lei, buscando detalhar, buscando viabilizar o cumprimento da lei. Ponto. Dentro dessa função normativa, existe uma específica, que é exercida pelo chefe do Poder Executivo, que é a função regulamentar. Ela se manifesta através de decretos, através de regulamentos. Ponto. Aí você agora precisa diferenciar o quê? Essa manifestação do chefe do Executivo, por decretos ou por regulamentos, ela tem duas vertentes. A regra é que essa manifestação do chefe do Poder Executivo ela seja sempre para complementar a lei, buscando dar viabilidade, buscando dar executabilidade à lei. Então, o chefe do Executivo vai editar um decreto buscando tornar o conteúdo dessa lei mais realístico, né, dentro da administração pública. E a expressão certa é buscar fiel execução da lei. Se ele vai editar um decreto buscando a execução da lei, eu posso afirmar para você que esse tipo de decreto ele não pode alterar o ordenamento jurídico. Se ele vai buscar dar cumprimento à lei, é porque esse tipo de decreto não pode alterar, não altera o ordenamento jurídico. Certo? Não pode inovar no ordenamento jurídico. Isso é papel da lei. Agora aqui, presta atenção. Existe a possibilidade do decreto autônomo. Esse tipo de decreto que está previsto no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, nesse tipo de decreto aqui, o chefe do Executivo pode inovar no ordenamento jurídico. E por quê? Sabe por quê? A Constituição, no artigo 84, inciso 6, ela viabiliza que por dois temas que eu vou colocar ali, por duas situações, não se faz necessária a existência de lei. O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, conforme fala a Constituição, poderá editar decretos sem a necessidade de existência de uma lei prévia. Esse decreto, então, ele vai ocupar o espaço de uma lei. Se ele ocupa o espaço de uma lei, ele pode inovar no ordenamento jurídico. Mas isso é exceção. São os chamados decretos autônomos. Então, aqui ele pode inovar no ordenamento jurídico porque aqui não há lei para ser detalhada. Aqui o decreto ele vai substituir a lei. Quem diz isso é o texto constitucional, tá bom? E quais são essas duas possibilidades? E você anota aí, vou mudar a cor. Quais são essas duas possibilidades? A primeira é... Tá aqui no texto da lei, tá? Mas só vou transcrever. A primeira é organização e funcionamento da administração
Pública Federal. Então, o presidente da República vai poder editar um decreto autônomo visando uma organização, visando a organização, o funcionamento da administração pública federal, desde que não venha gerar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A segunda hipótese, o presidente da República poderá editar decreto autônomo, decretos que não dependem de uma lei prévia, quando versar sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Pessoal, tá aqui, tá? Vocês reforcem essa leitura, só precisam saber que existe a possibilidade de decretos sem uma lei prévia anterior. E esse decreto, chamado decreto autônomo, ele vai ocupar essa lacuna. Então ele pode sim inovar no ordenamento jurídico. Poder hierárquico. Pessoal, o poder hierárquico é uma ferramenta, é um instrumento, é uma prerrogativa que a administração pública tem de organizar, de escalonar, de atribuir suas funções dentro da sua estrutura interna. Você lembra que eu falei lá na administração direta? Lembra que eu falei dos órgãos? E aí você tem o primeiro escalão de órgão, o segundo escalão de órgão, aí você tem os agentes públicos que vão exercer funções de direção, os agentes públicos que vão ser mais, com atividades mais executoras. Tudo isso é decorrente desse poder. É uma prerrogativa que a administração pública tem de organizar a sua estrutura interna. O poder hierárquico ele é voltado para essa organização da estrutura interna da administração pública. Qual é a definição aqui? Você vai ter que colocar, deixa eu anotar. Você vai colocar que aqui é o poder de estruturação e organização interna. Interna. Isso aqui é um poder para um exercício interno. Organização da administração pública. Organização interna. Tá bom? E a finalidade? Organizar e escalonar as funções entre órgãos e agentes, distribuir competências horizontal e verticalmente, controlar, fiscalizar e revisar atos. Isso aqui, você lembra lá da subordinação? A subordinação é exatamente isso, controlar, fiscalizar e revisar os atos praticados pela administração. Então você tem um grupamento inferior dentro da hierarquia e você tem um grupamento superior. Esse nível superior ele pode controlar, fiscalizar e revisar os atos que são produzidos num escalão menor da administração pública. Eu vou falar sobre delegação e avocação em atos, tá? Mas tenha em mente que a delegação e a avocação, que são formas de distribuição, de extensão das competências. Então, o agente público ele tem a competência para praticar determinado ato. Essa competência ela pode ser estendida para outros agentes públicos. Isso é mais ou menos a ideia de delegação. Na avocação, um agente superior ele pode chamar para si as responsabilidades funcionais de um agente inferior. Eu vou ser mais técnico em atos. Você só precisa entender que essa extensão de competência e essa avocação de competência, elas existem por quê? Porque há uma estrutura hierarquizada. Há uma estrutura de subordinação. Então, dentro dessa estrutura de subordinação, um indivíduo consegue delegar para o outro parcela de tarefas. Um indivíduo também consegue chamar para si a responsabilidade de um subordinado no aspecto das tarefas funcionais. Então, delegação e avocação são características do poder hierárquico. Essa ferramenta que a administração pública possui de organizar o seu funcionamento interno permite a delegação e a avocação.
Subordinação e vinculação nós estudamos dentro de organização. Mas isso aqui, a subordinação, é o retrato fiel do poder hierárquico. E a vinculação, você aprendeu que não. Na vinculação, a gente está falando da administração indireta e a administração direta. Não há uma relação de subordinação dos entes, das entidades da administração indireta, lembra lá da fase? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações públicas, elas não estão subordinadas aos entes federativos, lá na administração direta. Há só uma vinculação. Essa vinculação, ela é exatamente por quê? O ente federativo lá, União, Estado, Distrito Federal e municípios, vão verificar se as atividades institucionais, se a atividade finalística, a atividade para o qual essa entidade foi criada, se ela está sendo cumprida. Por isso a gente fala em vinculação ou controle finalístico, ou supervisão ministerial. Beleza? A subordinação é aqui. A vinculação, ela não faz parte do poder hierárquico, tá? Poder hierárquico é marcado aqui, o controle, fiscalização, revisão de atos. Isso aqui não está na vinculação, tá bom? Poder disciplinar. Preste atenção aqui. O que é o poder disciplinar? É exatamente o que você está na sua cabeça. Disciplina. Então aqui, a administração pública, ela pode aplicar sanções e penalidades àqueles que possuam vínculo específico com a administração. Então, esse terceiro poder, essa terceira ferramenta, essa terceira prerrogativa, ela permite que a administração pública, visualizando algum tipo de conduta irregular, ilegal, a administração ela possa sancionar, ela possa aplicar penalidades, não para qualquer um, mas para quem possua algum vínculo específico com a administração. Alguém que possua uma relação diferenciada com a administração. Não pode ser o particular como um todo. O particular como um todo, o indivíduo que não tem esse vínculo específico, ele vai estar sujeito ao poder de polícia. Ele vai poder ser sancionado, receber penalidade. Aqui no poder disciplinar, não. No poder disciplinar, a administração ela aplica sanções, ela aplica penalidades a quem possua uma relação específica, a quem possua um vínculo específico. E o que é esse vínculo específico? Anota aí. A doutrina diz que esse vínculo pode ser de natureza funcional, ou seja, um agente público, um servidor, um empregado público. Esses indivíduos aqui, cometendo alguma falta funcional, você vai ser um servidor. Se você vier a cometer uma falta funcional, vamos lá, você dirigiu a viatura policial embriagado. Vai ser instaurado um PAD. Ao final do PAD, a administração vai chegar à seguinte conclusão: o servidor precisa ser sancionado, o servidor precisa receber uma penalidade. Você só recebe essa penalidade da administração em razão do poder disciplinar. Por quê? Porque você possui aqui um vínculo específico. Você possui um vínculo funcional. Você é servidor. Consegue perceber que não são todas as pessoas que possuem esse vínculo específico? Tem que ser um vínculo funcional. E o segundo aspecto, que a doutrina elenca como vínculo específico, é o particular, presta atenção, que esteja sob contrato com a administração pública. Então, é um vínculo contratual. Vínculo contratual. Então, uma empresa, por exemplo, que assina um contrato com a administração pública,
Uma concessionária de serviço público, essas que fazem fornecimento de água, de luz, no Rio de Janeiro a Light, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, Águas do Rio, Iguá. Essas empresas, se elas vierem a descumprir aspectos do contrato, desse contrato administrativo, elas podem receber sanções, elas podem receber advertências, podem chegar até a extinção do contrato. Um aspecto do poder disciplinar que é importante e algumas provas gostam de cobrar, eu vou anotar aqui para você, é o limite desse poder disciplinar. Qual é o limite? Você já viu. Ele deve respeitar garantias constitucionais, está aqui. Então, respeitar garantias. É necessário um processo administrativo prévio, um processo que vai apurar, oportunizar o contraditório em ampla defesa. Lembra lá que eu falei para você? Contraditório. O acusado, aquele que está sob investigação, disciplinar nesse caso, tem direito a saber todas as fases, todos os processos, todos os fluxos, os motivos que deram ensejo à restauração do processo, as razões. Ampla defesa. O acusado vai poder produzir tudo que for matéria de defesa com todas as ferramentas possíveis. Defesa prévia, produção de provas, recursos em instâncias superiores. Então, o poder disciplinar não pode ser aplicado de qualquer forma. É necessário, por exemplo, respeitar o processo disciplinar com a sua garantia, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. E um outro ponto é o seguinte: algumas bancas gostam de perguntar o seguinte: esse poder, o exercício desse poder, a administração, quando verifica que o servidor cometeu uma conduta ilegal, a administração ela deve agir ou ela pode agir? Existem duas situações que você precisa entender. Quando a administração ela se depara com uma conduta ilegal do servidor, ela é obrigada a apurar. Ela não pode simplesmente fazer uma análise do seguinte ponto: eu não quero apurar hoje, se fosse uma outra situação, por outras circunstâncias, eu iria apurar. Não. Então, eu vou falar para você que a administração pública, diante de um ato que está sujeito ao poder disciplinar, ela deve agir. E aí, aqui eu vou falar que ele é vinculado. É um poder vinculado no que diz respeito ao dever de agir. Agir, punir, investigar. Quando eu falo vinculado, porque ela não tem margem de análise, ela está vinculada ao que determina a lei. A administração ela está vinculada a todo o conteúdo pré-determinado na lei. O gestor público não vai ter margem. Então o gestor público viu lá que o policial rodoviário federal estava embriagado e colidiu com a viatura, ela tem a obrigação, é o exercício vinculado de fazer o apuratório e punir o servidor, chegando à autoria de fato e à materialidade. Ok. Então, esse aspecto do poder de polícia, ele é vinculado. Só que o segundo aspecto, preste atenção. O que diz as legislações? Tem legislações que falam assim, vou colocar aqui. O servidor está sujeito a uma pena de suspensão de 1 a 30 dias. Beleza, então. No exercício do poder, no exercício vinculado do agir, a administração pública instaurou a punição e chegou à conclusão de que o servidor foi culpado, que houve uma conduta ilícita. Então, ela tem o dever de aplicar a sanção. Beleza? Até aí foi vinculado. Só que na hora de mensurar a pena, na hora de fazer a gradação da pena, perceba que a maioria das legislações, elas trazem essa margem de análise. E aí o gestor público ele vai analisar, olha, a lei diz que eu posso aplicar sanções de 1 a 30 dias. Opa, você está enxergando aí que há uma possibilidade de análise, de mérito, uma possibilidade de fazer uma gradação? Então, nesse aspecto, o poder disciplinar ele é discricionário, porque há uma margem de análise que a própria lei, olha aqui, a própria lei diz que vai ser de 1 a 30 dias de suspensão. A própria lei permite. E aí o gestor vai analisar o seguinte, olha, um servidor que tem
bons antecedentes, é um servidor que tem uma ficha funcional exemplar, um servidor que nunca teve qualquer tipo de reincidência. Então, diante disso, diante dessa possibilidade desse agir discricionário, eu posso fazer uma gradação da pena. Então, o poder disciplinar, ele é vinculado no que diz respeito ao agir, ao dever de punir, quando estiverem presentes todos os requisitos mínimos para punir. Agora, no que diz respeito à análise da sanção aplicada, a lei permitindo essa margem, há uma discricionariedade. O agente público ele vai poder fazer essa mensuração, essa análise. Então, no que diz respeito à aplicação da sanção, há a possibilidade dela ser discricionária, beleza?